Olá, turma do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes de assistir esse vídeo, vocês já fizeram a correção do exercício da aula passada? Não? Então volta lá, pausa o vídeo, faz a correção, depois você volta para me escutar. Combinado? Bom, é o seguinte. Na nossa aula de hoje, nós iremos abordar o conteúdo gramatical, né? Reflexão sobre o uso da língua. Está lá na página 67 e 68, beleza? Nós vamos falar sobre tipo de predicado. Bom, aí você me pergunta, tipo de predicado. O predicado é o termo que é atribuído ao sujeito. No nosso segundo bimestre, nós trabalhamos os tipos de sujeito, né? Sujeito simples, composto, oculto ou desinicial, eu gosto de chamar mais de sujeito oculto, e o indeterminado. E temos ainda as orações sem sujeito, né? Agora nós iremos trabalhar, a partir de agora, a classificação do predicado. O predicado são classificados em três, certo? Nós temos o predicado verbal, quando o núcleo é o verbo. Temos o predicado nominal, quando o núcleo é um nome. E temos o predicado verbo nominal, quando eu tenho dois núcleos, um verbo e um nome. Então, assim, vamos para as orientações. Em seguida, a gente conversa um pouquinho e explica abaixo. E, na sequência, eu volto para explicar o exercício, beleza? Então, as orientações, assistir o vídeo, né? E copiar e resolver três questãozinhas da página 67 e 68 que eu vou orientar por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Vou descer aqui para a gente falar um pouquinho sobre os tipos de predicado, ok? Bom, vamos lá. Tipo de predicado. Vou colocar essa frase aqui, vou descer ela para o meio aqui. Deixa eu colocar ela no meio. João andou no lago. Só para a gente lembrar aqui um pouquinho. Ó. Quem andou no lago? João. João andou no lago. Então, João aqui é o meu sujeito, né? Sujeito da oração. É quem faz a ação de andar, né? E o restante da frase aqui, andou no lago. Deixa eu pôr uma cor diferente aqui. É o meu predicado, né? Ou seja, andou no lago é o termo que é atribuído aqui a João. Se eu for classificar esse predicado aqui, eu posso perceber que o núcleo a palavra mais importante é o verbo. Deixa eu pôr aqui um negrito nela. Pronto. Andou é o meu núcleo, o núcleo do predicado. Então, como o núcleo é a palavra mais importante, né? Então, o núcleo, deixa eu botar assim, núcleo andou. O núcleo andou. Quando o núcleo é um verbo, eu tenho aqui um predicado verbal. Beleza? Então, vamos aqui abaixo. Vamos conhecer cada um. Predicado verbal. Indica uma ação sendo constituída por um núcleo, que é um verbo nacional, ou seja, um verbo de significativo, né? Eu gosto de chamar verbo de ação. Então, como eu coloquei a frase aqui em cima, esse é um verbo de ação, né? Um verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, e aí eu tenho um predicado verbal. Vamos ver aqui dois exemplos simples. Nós caminhamos muito hoje. Quem caminhamos muito hoje? Nós. Nós aqui é o meu sujeito, né? E caminhamos muito hoje é o meu predicado. Então, o meu predicado. Palavra mais importante aqui. O núcleo é a palavra mais importante no predicado. Então, caminhamos. Sem ela aqui não há sentido, né? Veja que se eu manter ela e tirar o restante, dá um
um sentido lógico no texto. Eu posso dizer, nós caminhamos. Beleza. Então, veja que o restante aqui é só complemento. Então, o núcleo, caminhamos. Caminhamos é uma ação, né? Um verbo de ação. Então, logo, eu tenho um predicado verbal. Cheguei hoje de viagem. Quem cheguei hoje de viagem? Eu, né? Se fosse classificar o sujeito aqui, seria o sujeito oculto, né? Lembra? Nosso conteúdo do segundo bimestre. Então, o predicado, cheguei hoje de viagem. Veja que nesse caso aqui, pessoal, o núcleo também é um verbo, né? Então, predicado verbal. Cheguei. Caso quando o núcleo do predicado é um nome, eu tenho o predicado nominal. Nesse caso, nesse tipo de predicado aqui, a gente tem que identificar duas características básicas, né? O verbo que existe no predicado nominal, ele é um verbo de ligação, né? É um verbo que serve para ligar a característica ao sujeito. E a característica, ou seja, o nome atribuído ao sujeito, é chamado de predicativo do sujeito. Beleza? Isso aqui a gente pode verificar com mais calma aqui. Então, vamos lá. Predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, que indica o estado, e o predicativo do sujeito, que completa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Beleza? Há somente um núcleo, caracterizado por um nome, que o nome pode ser um substantivo, um adjetivo, pode ser também um pronome, beleza? São classes chamadas de classes nominais. Vamos ver alguns exemplos que eu coloquei aqui. Alan está feliz. Quem está feliz? Alan. Alan aqui é meu sujeito. O predicado, o restante. Está feliz. O núcleo, a palavra mais importante aqui, é um adjetivo. Característica de Alan. Esse verbo aqui, como é que ele é chamado no predicado nominal? Ele é chamado de verbo de ligação. Ou seja, ele serve apenas para ligar a característica, né, ao sujeito. Beleza? Então, predicado nominal, a palavra mais importante é um nome, certo? Fiquei assustada. Quem fiquei assustada? Eu, né? Se eu fosse colocar aqui, classificar o sujeito, seria o sujeito oculto, né? Fiquei assustada é o meu predicado. E o núcleo aqui, galera, ó, é assustada, né? Palavra mais importante aqui indica uma característica de mim. Fiquei aqui é o verbo de ligação. Vou pôr aqui um negrito. Beleza? Então, a gente viu aqui, ó, os dois tipos de predicado, né? Quando o núcleo é um verbo, predicado verbal. Quando o núcleo é um nome, predicado nominal. No predicado nominal tem duas características. O verbo é considerado verbo de ligação, né? Serve para ligar a característica ao sujeito. Verbo ser e verbo estar sempre funciona como verbo de ligação, né? Chamado de verbos de estado. O verbo ficar, o verbo permanecer, ele pode vir também tanto como verbo de ação, tanto quanto verbo de ligação. Olha o exemplo. Fiquei exausta. Agora, exemplo, fiquei parado no ponto de ônibus. Essa palavra parado, fiquei, vai sendo utilizada como uma ação, né? Beleza. Agora sim, o que é o predicado verbo nominal? Bom, pela estrutura aqui, ó, significação, né, do contexto, a gente pode perceber que o predicado verbo nominal é aquele que tem um núcleo, um verbo, e que tem também um núcleo de nome. Ou seja, ele vai ter dois núcleos na mesma frase, certo? Isso aqui a gente vai abordar mais à frente também, só ele, né, o predicado nominal. Mas eu quero que vocês peguem aqui principalmente a característica, né, o conceito. Predicado verbo nominal apresenta um núcleo, um verbo e também um nome, beleza? Como é que a gente pode perceber isso? Quando o sujeito tem uma ação atribuída a ele e também tem uma característica atribuída a ele. Ou essa característica vai ser atribuída a um nome, né?
ao nome referido no predicado, certo? Pode ser um objeto, um predicado do objeto ou um predicativo do sujeito. Vamos observar aqui. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo, ou vice-versa, ou um verbo e um nome, beleza? Vamos observar esses três exemplos que eu coloquei aqui. Suzana chegou cansada. Os núcleos aqui, ó. Suzana chegou, ela fez a ação de chegar, né? E como é que ela estava? Como é que Suzana estava? Cansada. Então aqui eu tenho dois núcleos, um nome, né, uma característica e uma ação de Suzana, beleza? Terminaram satisfeito o trabalho. Os núcleos terminaram, o verbo, né? E a característica, como terminaram, satisfeito. Então veja que eu tenho aqui, ó, uma característica e também uma ação. Beleza? A mesma ideia eu vou ter na frase seguinte, ó. Considerou a caminhada desagradável. O núcleo, o verbo, a ação de considerar. E desagradável, a característica. Então aqui eu tenho uma ação atribuída ao sujeito, né? Considerou ele, provavelmente aqui o sujeito oculto. E desagradável, a característica atribuída à caminhada, na verdade. Desagradável está sendo atribuída aqui à caminhada. Considerou o quê? Uma caminhada como desagradável, beleza? Verbo transitivo direto. Isso aqui é a caminhada, é o meu objeto direto. E aqui a característica sendo atribuída à palavra caminhada, beleza? Então, a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre o predicado verbo nominal. Isso aqui tem um conteúdo também do 9º ano referido a isso. Então, daqui para lá a gente tem tempo para fixar aqui, beleza? Só revisando aqui rapidinho. Predicado verbal, o núcleo é um verbo. Predicado nominal, o núcleo é um nome. O verbo do predicado nominal é chamado de verbo de ligação. E o núcleo do predicado nominal, ele pode ser chamado também de predicativo do sujeito, beleza? Quando o predicado ele é verbo nominal, ele tem dois núcleos. O núcleo vai ser uma ação, um verbo, e uma característica, beleza? Agora vamos para o exercício. No exercício de vocês, vai estar lá na página 67. A primeira questão vai estar na página 67. Ó, pessoal, a página 67 e a 68, a primeira e a segunda questão, elas são interligadas aí. Então, qualquer coisa após a explicação, pause o vídeo, volta e veja o que eu estou orientando, certo? Ó, identifique as formas verbais presentes nas orações abaixo, extraídas da reportagem. Bom, o que é que ele está pedindo aqui? Vocês vão identificar as formas verbais, retirar o verbo de cada alternativa, né? Vou dar um exemplo aqui da letra A. Número de refugiados em 2016 já é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Quem é o verbo aqui? Ó? É, né? O verbo é. Então, só para escrever, circular, não sei. Ele pede para identificar. Vocês podem marcar, circular o verbo ou escrever à frente, beleza? Pronto, marcou o verbo. Se tiver mais de um, vocês vão buscar. Países em desenvolvimento acolhem, ó, a ação de acolher, né? Então, pode marcar na frase ou pode escrever à frente, beleza? Agora, presta atenção, muita atenção nessa 2. Ó. Olha como que é que ele quer que vocês observem a 2 aí. Leia as informações, aliás, reproduza o quadro, vai voltando lá para a terceira. Reproduza o quadro a seguir e complete as colunas com as orações que você leu na atividade 1, ou seja, na questão 1. De acordo com as informações expressas pelo predicado, ação ou atributo. Atributo que significa qualidade, né? Então, vamos lá. Nessa coluna 1 aqui, ó, não precisa vocês reescreverem, galera, a alternativa não. Vocês vão colocar aqui só em dizer, por exemplo, essa letra A.
Um exemplo aqui da letra A. Eu já sei que o verbo aqui é o verbo é. Eu disse que o verbo ser e estar sempre é verbo de ligação. Então, ele vai indicar uma característica. O número de refugiados de 2016 já é o quê? É o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, ó, ele está atribuindo aqui um modo de ser, né? Como diz a indicação aqui, ó. Qualidade, estado ou modo de ser, beleza? Então, ele é o predicado expressa atributo do sujeito. Pronto, vocês vão colocar nessa coluna 2. Então, no caso, a letra A. A letra A aqui, ó, vai vir para essa coluna 2, certo? E aí você não precisa escrever a frase, vocês vão colocar só a alternativa A, ok? Mais um exemplo aqui, ó, letra B. Países em desenvolvimento acolhem. Acolhem. Quem acolhe, acolhe alguma coisa. Então, aqui é uma ação de acolher. Então, ele vem para qual coluna? Aqui vai ficar a letra B. Então, pronto. Coloca aqui a alternativa B. Não escreve, só o item B. Ok? E aí vocês vão distribuir as alternativas da primeira questão. Na terceira. Leia as informações do quadro sobre o conceito de predicado. Está na página 68, né? Vocês vão ler aqui mais ou menos o que eu acabei de explicar. E em seguida, fazer a terceira questão. Pronto. Consulta a atividade 2 e responda. Ou seja, sobre o que vocês fizeram aqui, vai responder. Letra A. Que ações são expressas pelos verbos nas orações que você copiou na coluna 1? Que ações são expressas pelos verbos que você colocou nessa primeira coluna? Ou seja, as ações. Eu lembro que eu falei da letra B aqui, né? Ó, letra B, cadê? Acolhem. Então, a ação de acolher, ou seja, trazer para o infinitivo, né? A ação de acolher. Se tiver 2 ou 3, vocês vão colocar ele sempre no infinitivo. Por exemplo, se tiver cantar, cantavam. Ação de cantar. B. Que verbo de ligação aparece conjugados nas orações que você copiou na coluna 2? Quem são os verbos aqui? Por exemplo, eu coloquei a letra A, era o verbo é. Então, você vai colocar aqui vem do verbo ser, né? Então, ser. E aí você pega os demais que tiverem colocado lá, beleza? Na letra C, ele vai dizer o seguinte, ó. Nas orações da coluna 2, que atributo das formas verbais do verbo ser estão ligados ao seu respectivo sujeito? Ó, na oração da coluna 2, né? Nas orações da coluna 2, que atributos as formas verbais do verbo ser estão ligados aos seus respectivos sujeitos? Eu vou dar um exemplo aqui do que eu coloquei, né? Número de refugiados em 2006 já é o quê? O maior, né? Então, essa característica aqui, o maior, não precisa você transcrever tudo, não, né? Basta o enter aqui, o maior. Então, o verbo ser aqui, ó, está sendo colocado como maior. Beleza? Se tiver outra com o verbo né? Vocês vão estar pegando aqui pelo que eu estou indicando nessa letra A e na letra B, que foi os dois exemplos que eu dei de verbo de ligação e de verbo de ação, ok? Pronto, então, qualquer dúvida no exercício, vocês pausam, escuta a explicação novamente. Se persistir a dúvida, a gente tira no nosso horário, ok? Então, valeu. Não esqueça de copiar perguntas e respostas, que fica melhor da organização para a gente estar visualizando, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.